estudante, oi você aí de casa, obrigado por estar aqui conosco para mais um Se Liga. Agora uma aula do 9º ano de ensino fundamental, ciências, comigo, professora Marisa Araújo, ou Marizinha. Seja bem-vindo. Assunto de hoje, terra primitiva, origem da vida. Como será que a vida surgiu? Foi no oceano? Foi na atmosfera? Será que veio do espaço a vida? Será que foi Deus que criou todas as coisas? Vamos hoje estudar, então, teorias, tá? Que tentam explicar a origem da vida, algumas com evidências científicas, outras não. Vamos discutir isso aqui, tá? E vou começar mostrando a Terra primitiva. Como que é na imaginação de você aí a Terra primitiva, tá? Olha só, o que queremos aprender hoje? Construir argumentos favoráveis ou contrários, as diferentes formas de explicar as origens dos seres vivos, analisar textos históricos que descrevem o ambiente da Terra primitiva, composição dos gases, radiação e reações químicas, identificando os argumentos que corroboram com a hipótese de Oparin sobre a origem da vida na Terra. Você já imaginou como a vida surgiu em nosso planeta? Observe essa imagem aqui. O planeta não foi sempre assim belo, né, com a temperatura amena, com toda essa biodiversidade, com essa quantidade de água disponível. Logicamente, inicialmente a Terra era muito quente. Ela foi resfriando, a crosta terrestre foi resfriando, endurecendo. E aqui, olha, mostrando muita atividade vulcânica, tá? Com a lava aí saindo aí de dentro da Terra, né? E formando as rochas, tá certo? As rochas aí, né, gente? Que vem aí dessa saída da lava, tá? Então, olha só, são as rochas magmáticas. Então, vamos lá. Você sabia que a idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos? E os primeiros ensaios sobre a origem da vida surgiu aí por volta de 3,5 bilhão de anos. Então, ficou 1 bilhão de anos aí sem ter condição de ter vida. Tá, gente? Só se preparando, esfriando, né? Tendo aí as condições para a vida surgir, tá? Vamos lá. Existem várias hipóteses sobre a origem da vida na Terra, tá, gente? Existe hipótese heterotrófica, autotrófica, mundo de RNA, panspermia. Heterotrófica, vamos lembrar desse termo, heterotrófico, aquele que não produz seu próprio alimento. Nessa hipótese, ela explica que os primeiros seres vivos, eles eram fermentadores, eles não tinham condição aí de fazer fotossíntese, tá? Não eram produtores do próprio alimento. Existe também hipótese autotrófica, que já diz que não, os primeiros seres devem sim ser produtores do próprio alimento, por quimiossíntese, por exemplo, tá? Mundo de RNA, que é muito bem aceito, tá, gente? Que acredita-se que a primeira estrutura foi um RNA e não um DNA, porque o RNA tem capacidade de replicação, tem capacidade enzimática, e o RNA ele pode ser transformado em DNA, servir de molde para fazer um DNA. E panspermia, que nome estranho é esse? Sementes voando pelo espaço, tá? Semente no espaço? Vou te explicar, tá? Então vamos lá. Para haver vida na Terra, deveria ter substâncias orgânicas, primeiro pressuposto aí. E essa substância orgânica, ela pode ter origem exógena, quer dizer, exo, fora, coloquei aqui o meteoro, né? Tá? Então vindo do espaço, ou origem endógena, aqui mesmo dentro da Terra, tudo começando aqui, tá? Vamos trabalhar aqui essas duas possibilidades, tá bom? A exógena e a endógena. Observe essa imagem aqui. Olha, atividade vulcânica, falei com vocês que era bem intensa, né? Fumaça, gases, rochas se formando, tá certo? Muita chuva, muitas descargas elétricas, ok? Como seria a composição da atmosfera?
será que já teria oxigênio? Camada de ozônio? O que tinha nessa atmosfera primitiva? Qual gás? É um gás respirável? Né? Vamos pensar aí, tá? E os oceanos já tinham animais? Não, aqui nós estamos imaginando que os oceanos não têm vida ainda, tá certo? E onde será que surgiu a vida? No oceano ou na atmosfera? Será que a radiação aqui ajudou em alguma coisa? Essas descargas elétricas? Pois é, então os cientistas aí começaram a confabular, a pensar, juntando aí todos esses eventos para ver se chegamos aí à promoção da vida, tá? Vamos lá, hipótese de Oparin e Haldane, que são dois pesquisadores aí, tá? Segundo eles, na atmosfera da Terra primitiva, anota aí, não havia oxigênio, só vai surgir bem depois. E nitrogênio. O ar era composto de gases como metano, amônia, que é NH3, hidrogênio e vapores de água. Lembrando que nós precisamos de nitrogênio, o ar hoje da atmosfera ele é rico quase que 79% de nitrogênio e tem bastante oxigênio para a gente, em torno de 21%, então não era favorável para a gente estar ali vivendo, tá? Quais são os gases? Amônia, hidrogênio, metano, vapores de água, tá? Então, um gás bem, uma atmosfera bem tóxica, pesada. Aqui eu mostrei um desenho, mostrando aqui, olha, vamos juntar os elementos. Água, amônia, hidrogênio, metano. O que Oparin e Haldane disseram? Imaginaram uma evolução química. A vida seria resultado de evolução química. Como assim? Esses gases, logicamente, vão reagir. Imagine muitas descargas elétricas, muita energia, tá? Fizeram com que esses gases reagissem e aí a chuva foi caindo e jogando substâncias aqui no mar, que são quais substâncias? Aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos, gente, vocês lembram o que são aminoácidos? Aminoácidos vão formar as proteínas, tá certo? Então, olha só que substância fantástica. Substância que forma proteína. Então, o que acontece? As proteínas foram se formando e a gente fala que o mar virou uma sopa de proteína, o oceano, uma sopa proteica, cheia de alimento, tá certo? Que interessante. Depois foram formando aí coacervados. Vou explicar para vocês o que são esses coacervados, segundo aí essa hipótese. Com o passar do tempo, pode ter surgido sistemas compartimentalizados, quer dizer, fechados, envolvidos por uma membrana, né, lipídica e de proteínas, que separava o coacervado, aquele meio interno, do meio externo. Para quê? Para acontecer as reações ali na célula, tá? Aquele, vou chamar de célula ainda, tá, gente? Coacervado. Por conter em seu interior a molécula de ácido nucleico, que é o DNA, que surgiu aí, a gente não sabe explicar como, né? Esse sistema possibilitou a capacidade de reprodução e regulação das reações internas, surgindo nas primeiras células. Então, seria a evolução química. Gases reagindo, aminoácidos, proteínas, envolvido, separado do meio externo, DNA, reações ali dentro, célula. Essa seria, então, a evolução química que levou à primeira vida, primeira célula, segundo Oparin e Haldane, tá? Bem, em 1953, Miller e Urey resolveram testar, porque, logicamente, gente, a ciência se faz com experimentação. Eles bolaram um experimento que reconstituísse a atmosfera terrestre. Olha só, nesse balão aqui, ó, eles colocaram aqueles gases da atmosfera primitiva, metano, água, amônia, hidrogênio, tá vendo? Colocaram aqui os gases, obviamente, colocaram descargas elétricas para imitar os relâmpagos, tá? Água aqui, né, aquecida para subir o vapor, para poder chegar aqui também o vapor d'água, que também tinha na atmosfera
terrestre, tá certo? E aí, olha que interessante, isso ia reagir, tá? O que deveria formar então? Ó, coloquei todos os gases, coloquei descargas elétricas. Deveria surgir então aminoácidos em algum lugar aí desse experimento. Exatamente aqui, ó, onde tem água resfriada aqui, surgiram moléculazinhas de aminoácidos. Então eles ficaram satisfeitos e pensaram: que interessante. Podemos sim dar credibilidade para essa hipótese, tá? O experimento não foi totalmente idêntico ao que o Haldane e o Oparin disseram, tiveram algumas modificações, mas aproximou-se muito do que eles haviam proposto, tá? Então esse foi o experimento deles e surgiu os aminoácidos. Lembrando, gente, que DNA é receita para fazer proteína, né? Então, os aminoácidos são importantes para todo tipo de vida. A gente está o tempo todo no nosso organismo produzindo proteínas pela união de aminoácidos no nosso organismo, tá? Vamos fazer juntos, vamos lá. Segundo essa hipótese, os primeiros organismos vivos em nosso planeta eram fermentadores, apresentando uma nutrição, eu quero saber se é autotrófica ou se é heterotrófica, tá? Isto é, incapaz de produzir seu próprio alimento. O que você acha? Se você respondeu heterotrófico, você acertou, tá? Segundo essa hipótese, os primeiros organismos não produziam seu próprio alimento. Lembra que a sopa, né, o oceano estava ali, aquela sopa de nutrientes. O que é fermentadores? A fermentação, gente, é uma quebra incompleta da glicose, tá? Em meio anaeróbico, quer dizer, sem oxigênio. Então, por isso que eles falam aqui que seriam heterotróficos fermentadores e não por respiração aeróbia, tá? E aqui, os primeiros seres vivos absorviam moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis nos oceanos primitivos. Então, essa frase de baixo, ela corrobora com a frase de cima, reforçando aí que eram seres, então, heterotróficos, tá ok? Bem, agora é com você. Com base nos experimentos de Miller e Urey, a formação de coacervados ocorre no número, vamos lá, analise bem o desenho. O que seria o 5? O 5 aqui, só para ajudar, é água em ebulição, né, para poder subir aqui o vapor de água. Aqui você está vendo raios, né, descargas elétricas, os gases aqui, tá certo? E o 4, essa água aqui mais em temperatura, água resfriada, e aqui uma substância aqui embaixo. Então vamos pensar aí, onde surgiram os coacervados? No 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5? Um instantinho para você pensar. Bem, qual seria a resposta correta? No 4, tá? Seria, então, representando aí os oceanos primitivos, né? Lembrando que a precipitação, que a chuva, que ia levar, então, o resultado dessa reação aí dos gases para a água do oceano, tá? Então, aqui representa o oceano e o número 2 representa a atmosfera, tá ok? Outro exercício para você. Hoje eu estou te dando bastante exercício. É muito importante exercitar já, gente, porque o cérebro, quando você erra, você não esquece também, tá? Vamos lá. De acordo com o Oparin,
Qual das substâncias abaixo não faziam parte da composição da atmosfera primitiva? Alternativa A, amônia. Alternativa B, vapor de água. Alternativa C, hidrogênio. Alternativa D, oxigênio. E a alternativa E, metano. Tempo para você pensar. Pode colar, perguntar aí para quem estiver do seu lado, se estiver aí com um livro, tá? Ou então só com o que eu disse, vamos ver se você vai lembrar, né? Se você é um bom ouvinte, um bom aluno. Ah, tinha oxigênio na atmosfera primitiva? Não, só vai surgir depois que surgem os seres fotossintetizantes. Então, está errada a alternativa D. Tá? A alternativa D está errada, porque nós não tínhamos oxigênio na atmosfera primitiva, ok? Vamos lá. Acredita-se que a Terra primitiva apresentava temperatura bastante elevada e era constantemente bombardeada por raios ultravioletas do Sol, né? Os raios ultravioletas atingiam o planeta com alta frequência devido à ausência de alguma coisa. O que não tinha na atmosfera que é útil para barrar os raios ultravioletas, que também vai ajudar aí nas reações químicas, né? Qual seria? A, gás carbônico. B, camada de ozônio. C, metano. D, vapor d'água. Tempo para você. Ah, você já ouviu falar disso muito, não já? Camada de ozônio, que nos protege aí dos raios solares. Não é isso? Não, também não existia ainda camada de ozônio, tá, gente? Então, a resposta aqui é letra B, tá ok? E aí, com isso, os raios chegavam com toda a força, tá? Isso também auxilia em diversas reações, tá? Ok. Admitindo-se que a atmosfera primitiva predominava os gases hidrogênio, amônia e metano, supõe-se que os heterotróficos ou heterótrofos primitivos obtivessem energia para os processos vitais por qual processo? Fotossíntese, respiração aeróbica, absorção de energia luminosa ou fermentação? Para ter fotossíntese tem que ter gás carbônico, tá, gente? Ainda não estava presente. Respiração aeróbica tinha que ter oxigênio. Absorção de energia luminosa? Não. Eles eram heterotróficos, não eram autotróficos. Então a resposta certa seria fermentação, que eu expliquei para vocês que é um processo anaeróbico, tá? De quebra incompleta aí da matéria orgânica. Para finalizar, gente, só uma brincadeirinha. Qual dos planetas do sistema solar tem a melhor condição para a vida? Olha só. Quero que vocês de deverzinho de casa aí, tá, gente? Vocês vão perceber que a atmosfera da Terra tem nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, temperatura média de mais 15 graus. Tem planeta, por exemplo, olha, Júpiter, é temperatura de menos 123. Vênus, muito quente, mais 475, e tem muito gás carbônico, um grande efeito estufa, tá? Saturno, atmosfera com só hidrogênio e hélio. Conclusão, a Terra tem todas as condições, a posição, a inclinação, a temperatura, a atmosfera. Nós temos aí também proteção, né, gente? Campo magnético. Então, a Terra é o lugar maravilhoso aí que nós habitamos e que abriga essa grande biodiversidade. É a nossa grande casa. Espero que tenham gostado. Na próxima aula eu vou falar de outras teorias para você. A panspermia, que é uma teoria exógena. O que será?
Te aguardo na próxima aula e te conto. Um grande beijo da Marizinha.